Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos, é uma grande alegria novamente estarmos juntos nessa série sobre o doutorado de Santa Teresa de Jesus. Estamos, através desses vídeos que estamos produzindo, proporcionar a você, a tua vida, um conhecimento, uma aproximação de Santa Teresa de Jesus, através justamente da sua experiência, da experiência que Teresa vive com Deus e deixa registrada no coração da Igreja. E para fazer isso, então, nós pensamos numa série sobre o doutorado de Santa Teresa, o que constitui, o que realmente faz parte, o que de fato significa hoje ter na Igreja uma mulher doutora, ou o que significa pela primeira vez na história da Igreja encontrarmos-nos com esta grande figura que é Santa Teresa, que inaugurou praticamente na Igreja, na história da Igreja, o doutorado feminino. Abriu as portas a tantas mulheres para a possibilidade de ensinar, não apenas privadamente, mas ensinar de um modo mais aberto, ensinar também a homens, ensinar também a doutores a aprofundarem mais ainda o seu conhecimento a respeito do mistério de Deus. Ela soube falar e soube transmitir a sua experiência, seja a pessoas já avançadas no estudo, no conhecimento, na contemplação de Deus, e soube também introduzir os mais simples, os que estão começando, os iniciantes, os principiantes, soube abrasar o coração de todos para que possam sempre, chamados e apaixonados, encantados pelo mistério da fé, poderem assim se tornar melhores seguidores de Jesus Cristo e melhores adoradores da Santíssima Trindade. Bom, hoje vamos falar sobre Teresa, uma escritora inquieta e andarilha. Uma escritora um pouco atípica, como estamos vendo nessa série. Teresa escreve por obediência. Teresa escreve porque reconhece que existe um dom de Deus em si. Teresa escreve em circunstâncias que não são muito favoráveis, mas Teresa escreve por paixão, seja em suas viagens, seja nos lugares aonde ela se hospeda, seja nas circunstâncias várias, aonde lidando com pessoas, aonde tendo que resolver situações dos seus conventos, aonde atendendo a sacerdotes, ao povo de Deus, ela consegue ainda encontrar tempo para poder se dedicar à escrita, narrar e descrever como ela é tocada, como ela é realmente visitada por essas experiências trinitárias e cristológicas. Santa Teresa de Jesus é uma escritora que, além de fazer a experiência de Deus, a sofre. É como uma ostra que, internalizando as pequenas partículas externas que entram dentro de si, vai confeccionando suas pérolas. Em Teresa, essas partículas ou realidades externas, eu as chamo de as grandes inquietações do seu tempo. A Madre Teresa de Jesus não é o tipo de pessoa que busca ser impermeável aos acontecimentos de seu tempo. Jamais Santa Teresa seria reconhecida como uma mulher que se distanciou das experiências humanas. Muito pelo contrário, Santa Teresa fez do humano o eixo relacional com o mistério de Deus.
E o que no mundo e na igreja lhe inquieta o coração, torna-se um pretexto da providência divina para Teresa produzir as melhores pérolas para o seu tão conhecido século de ouro espanhol. Deste modo, a escrita em Santa Teresa se tornou um ministério precioso. Podemos afirmar que Teresa não apenas comunica ideias através de seus livros, mas Teresa acaba criando um sistema teológico onde a experiência com os grandes temas da fé contém e possibilitam uma experiência existencial e espiritual que vai transformando o ser humano a partir de dentro. Um dos episódios belíssimos da vida de Santa Teresa de Jesus encontra-se na decisão e na determinação que a santa tem de dar carne às suas ideias, ou melhor, as inspirações que Deus coloca em seu coração. Começa a partir daí uma fase de encarnação do pensamento teresiano. A Santa Seráfica deseja expandir a sua obra sobre todos os reinos da Espanha e podemos afirmar para o mundo todo. Santa Teresa é filha de seu tempo, mas ela não se restringe a ele. Teresa está inteirada sobre os movimentos espirituais da Reforma, que atuam sobre a Igreja e o mundo, como a reforma do rei Filipe II e a reforma da Igreja, falando a respeito do Concílio de Trento, sem desprezar estes dois modelos e plataformas de reforma já convencionadas. Teresa quer partir de outra fonte centrípeta e nuclear de onde emergem a força missionária que habita em seu coração. Ou seja, Teresa parte de Cristo e do seu Evangelho. Teresa sabe que sem a experiência pessoal e comum com Jesus Cristo, se perde de vista toda a renovação autêntica e fecunda a favor da promoção da vida abundante, trazida pela presença de Cristo e de seu reino. Quando colocamos o olhar nas diversas fundações de Teresa, verificamos que estas sempre partem de uma necessidade daqueles que se encontram com ela em seu caminho. Teresa não apenas está atenta às necessidades espirituais dos seus contemporâneos, mas sabe que é necessário produzir novos processos que possibilitem esta materialização dos sonhos de Deus. E que de fato não foram sonhos irrealizáveis em sua vida. Aqui nasce o santo empreendedorismo desta grande mulher. De negócios que soube fazer de cada missa, de cada comunhão, de cada visita ao Santíssimo, um episódio de negociação com Jesus. O Sacrum Commercium, o sagrado comércio em Teresa, consistia em dar-se por inteiro aquele que por nós se deu por inteiro, e tudo nos dispõe e nos oferece para que melhor o sirvamos. Tendo como ponto de partida o amor à cidade celeste e encorajada por motivações do céu, Santa Teresa trabalha para a promoção da cidade terrestre. Nada do que é legitimamente humano é estranho a Teresa. Nem mesmo a necessidade que o ser humano tem de negociar, crescer, expandir, descobrir, conquistar. Contudo, a mística abulense sabe que em seu coração habita um filtro por meio do qual reflete o espelho por excelência da autêntica humanidade exemplar de Cristo. Se a santa ama e se dedica a empreender novas fundações nos grandes centros urbanos, é porque já percebe os grandes deslocamentos da população rural para as cidades. E é no coração da cidade que a santa quer manter viva não apenas a lembrança da fé, mas a consciência de que na pessoa de Cristo temos com ele
uma nova e eterna aliança, possível de ser vivida no agora de nosso tempo. As novas e pequenas comunidades formadas por Teresa para viver de modo renovado a vida consagrada e apostólica, segundo o carisma que Deus colocou no seu coração, são modelos atualizados deste partir de Cristo e dos Evangelhos. Para a Santa, estas comunidades são no coração das cidades, como que salas de novos cenáculos, onde a oração, a amizade, a liberdade, a fé, o amor e a esperança são como fontes que revigoram o sentido de vida, não apenas na vida das irmãs que ali habitam, mas na vida daqueles que podem desfrutar da intercessão, da amizade e do testemunho de simples mulheres que têm a santa pretensão de reproduzirem um modelo de uma nova humanidade desejada por Cristo no Espírito. Neste sentido, as palavras que jorram da pluma de Teresa são espírito e vida para aqueles que as leem, porque os conduz a Deus, produz conversão, faz tomar decisões importantes e únicas, seja na escolha do estado de vida, gerando uma resposta vocacional, seja na sua própria vivência familiar, gerando uma melhor autenticidade evangélica no seu testemunho. A sabedoria que brota dos escritos de Santa Teresa não produz apenas ideias, mas vida, e geram comunidades, produzem o desejo de envolver toda a vida num projeto comum e perpetua a experiência na história e a embeleza com novas e preciosas páginas. Seja quanto à antiga ordem e o carisma teresiano, seja quanto às novas congregações, comunidades, estilos de vida consagrada, universidades, centros de estudos e grupos de oração que encontram nos escritos e na vida de Teresa um testemunho que, rompendo os condicionamentos de tempo e espaço, sempre despertam novos processos na história da espiritualidade cristã. Queridos, os escritos de Santa Teresa de Jesus possuem uma jovialidade, um frescor, e os escritos de Santa Teresa nos dão a impressão que nos foram escritos para um homem de hoje. Quando lemos Teresa, quando lemos os escritos desta mística de Ávila, nós somos tocados por esse frescor, por essa originalidade, por essa contemporaneidade. Nos parece que estamos lendo uma pessoa que conhece o interior humano, conhece a vida concreta do ser humano e sabe que Deus entra nos detalhes da nossa vida. É maravilhoso perceber em Teresa essa rica humanidade carregada de espiritualidade, de experiência de Deus. Teresa é esta mulher, então, que escreve no contato com a vida, escreve justamente para conduzir e cuidar da vida, escreve porque faz experiências com diversas pessoas, conhecendo, escutando, percebendo as angústias, as inquietações, lendo os sinais dos tempos, percebendo as mudanças de contextos aonde ela mesma está e principalmente movida pelo desejo de atrair almas, atrair pessoas, atrair vidas à proximidade de Deus. E eu termino esse texto, termino essa parte narrando um dos textos do livro Fundações, aonde ela relata uma experiência que ela teve de oração com Cristo, diante de uma angústia que ela estava passando.
Para Teresa, quando ela verificava que muitas pessoas estavam distantes da fé, muitas pessoas se perdiam por não conhecer essa mesma fé, aquilo gerava nela uma grande inquietação. Se possível fosse, ela mesma iria às missões, ela mesma atravessaria oceanos para anunciar o Evangelho. Porém, não podendo, devido à sua condição de mulher, ela o faz dentro do seu contexto, ali na Espanha, também na antiga Castela, aonde lhe é proporcionado ir, ela vai, ela dilata, ela instaura, ela leva assim o conhecimento do amor de Deus através do carisma que Deus coloca em seu coração. Mas escutemos um relato de Teresa que está no livro Fundações, capítulo 1, do número 7 ao número 8, aonde ela vai dizer: pedi-lhe que fortalecesse a minha oração, pois outra coisa não estava ao meu alcance. Senti muita inveja dos que, por amor a Deus, podiam dedicar-se à salvação das almas, mesmo em meio a 1000 mortes. Ao ler na vida dos santos as conversões que eles fizeram, aumenta muito a minha devoção, ternura e inveja por esses feitos, do que por todos os martírios que suportaram. Deus me deu essa inclinação, já que acredito eu, Ele valoriza mais o esforço e a oração para ganharmos para Ele uma alma, por sua misericórdia, do que todos os outros serviços que lhe possamos prestar. Estando eu preocupada com essa angústia, certa noite Nosso Senhor me apareceu, como costumava, demonstrando muito amor por mim e querendo consolar-me. Disse-me: espera um pouco, filha, e verás grandes coisas. É esse espírito teresiano que nos encanta, e essa sede de vidas, de almas, de encontrar pessoas, de anunciar o Evangelho, que leva Teresa realmente a transcender a si mesmo, a superar a si mesmo no desejo realmente de fazer a vontade de Deus. Se ela pudesse, anunciaria o Evangelho, porque encantava, melhor dizendo, o seu coração, ver os grandes pregadores anunciando a palavra de Deus, indo a terras distantes, indo aonde o Evangelho não era conhecido e renovando também a fé no coração daqueles que já viviam também uma fé. Maravilhoso ver isso no coração e na vida desta mulher que se apaixona pelo Senhor e sente essa forte inclinação de querer levar a misericórdia de Deus a tantas vidas. Que o Deus Todo-Poderoso, queridos, também abençoe a cada um de nós e coloque no nosso coração também esse desejo, como o vemos no coração de Teresa. Cada um ao seu modo pode participar, cada um ao seu modo pode oferecer as suas orações, os seus recursos, a sua ajuda à missão da igreja. Porém, o mais importante que nós encontramos em Teresa como escritora, uma escritora andarilha, uma mulher que faz uma experiência de Deus, é que toda a missão que sai de Teresa, toda a missão que tem como princípio realmente para Teresa anunciar o Evangelho, é uma missão, antes de tudo, que brota desse encontro pessoal com Jesus Cristo. Que o nosso encontro com Jesus, que o nosso encontro com o Senhor gere em nós também mais e mais esse desejo de que o Senhor faça em nós e através de nós também grandes coisas. Grandes coisas porque assim é da sua vontade, porque Ele mesmo nos ensina na sua palavra que coisas maiores somos capazes de realizar se cremos, se confiarmos
veremos a glória de Deus. E Teresa viu a glória de Deus. Teresa percebeu a glória de Deus através das suas fundações, através da fundação do ramo masculino, através de tantas pessoas que começaram a viver uma vida cristã mais verdadeira, mais transparente, mais realmente evangélica. Teresa viu a glória de Deus sendo manifestada. E que o Espírito Santo nos acompanhe nessas meditações para que o doutorado, o reconhecimento que a Igreja fez de Teresa como mestra, nos ajude a termos ao nosso lado a proximidade também desses grandes amigos de Deus que, como Teresa, nos ajudam, nos apontam vias sempre mais salutares e sempre mais eficazes para vivermos a nossa fé, para vivermos a graça batismal na nossa vida. E que o Deus Todo-Poderoso te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós.